E aí, gente, Além Science aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a teoria da consciência relacionada à física quântica. Embora esses termos sejam bem assim desprezados, talvez na, nas redes sociais e tal, a gente vai explicar da forma correta, né, que é a forma certa e acadêmica de explicar esses termos, né. Embora o título pareça meio estranho, a gente vai na verdade explicar problemas com a Archeor Theory, que é uma teoria que sugere algumas peripécias relacionadas à física quântica que geram consciência no cérebro. A gente vai explicar isso primeiro e depois explicar quais são os problemas dessa teoria e as respostas a esses problemas que os próprios autores fizeram, né? Lembrando que essa teoria foi feita pelo Penrose, Roger Penrose e Stuart Hameroff. Hameroff, que é um anestesista, um médico, né, no caso, anestesista, né? Acho que o médico não é o termo correto, mas ele é anestesista e o trabalho dele era anestesiar as pessoas e tal, com o Prosofol da vida. E Penrose é o cara que ganhou o prêmio Nobel 2020, era amigo do Stephen Hawking, enfim, ele ganhou o prêmio Nobel relacionado a explicação de buracos negros com teoria quântica e a relação com a relatividade, né? Em 2020 ele ganhou esse prêmio. Mas ele também, além da física, ele normalmente, na verdade, é matemática, né? Mas ele originalmente, mas ele, assim, foi um dos caras que criou a teoria do buraco negro, assim, que estabilizou, né, depois dela ser rejeitada por um tempo. Enfim, não criou, mas ele foi um dos caras que escreveu papers importantes nesse tema, né? Que antigamente nem era buraco negro, era, na época dele ainda era, como é? O rádio de Schwarzschild, enfim. Mas enfim, tanto o Penrose quanto o Hameroff são acadêmicos e o Penrose é um cara extremamente famoso, enfim. Não são pessoas vãs que fizeram esse paper e escreveram sobre isso. Então, qual é o foco dessa teoria? Eu vou tentar resumir de uma forma simples. Então, a gente tem os neurônios, que são uma forma de estruturas celulares que são importantes na comunicação no cérebro para transmitir informação, né, e processar informação. A gente tem, por exemplo, ali várias coisas aqui na estrutura dos neurônios. Tem vários tipos de neurônios, né? Tem aqueles em forma de pirâmide, tem aqueles em forma, a gente chama de astrocyte, enfim, tem diversas formas e shapes de neurônios. Mas isso não é importante aqui. A gente tem ali o axon, que é essa cordinha aqui, que é basicamente o braço dele que conecta a outros neurônios, né? A gente tem aqui a sinapse, que eu já vou explicar com mais detalhes, que a gente tem as bolsas com neurotransmissores que vão meio que sair dessa sinapse, que a gente chama de sinapse cleft, que é tipo uma fenda que tem entre as sinapses, que aí as bolsas com os neurotransmissores entram ali embaixo, né? Eles saem ali e são pegadas pelos neuroreceptores, né? E os microtúbulos estão aqui, né? Que a gente vai ver, os microtúbulos, né, em português. Que a gente vai ver depois também que estão nos dendritos dos neurônios, que são essas coisinhas aqui que parecem meio que aqueles negócios de árvore. Enfim, essas são as partes importantes para nós no momento, né? Outra coisa importante é a mielina, que fica ao redor dos axons, que faz a transmissão ser um pouco mais rápida de informação, em vez de ter que demorar de repente um segundo ou dois, ser tipo milissegundos, então também é bem importante para a comunicação no cérebro. Enfim, e dá pra ver que os microtubos eles ficam aqui é como se fosse tipo um cabo de rede, né? Com é, com várias camadas e com várias compartimentos diferentes, né? O microtubo vai ser muito importante para essa teoria, para a Archer Theory. A gente tem ali as sinapses, então teria os neurotransmissores, os vesículos sinápticos, né, que carregam esses neurotransmissores. E nesse caso, a gente tem também aqui os canais de íons, que eu vou mostrar depois, que são regulados por tanto potássio quanto cálcio
Tem também canais de sódio, mas no geral essas são os principais componentes químicos que são relacionados a esses canais, a eles abrirem ou fecharem. E aqui é o canal pós-sináptico, né? Então os neurotransmissores vêm, passam por esse canal que abre e fecha conforme a necessidade. E tem uma probabilidade de fechar ou abrir ao longo do tempo, com a passagem de cálcio e potássio nele, no sistema. E depois os neurotransmissores pegam, né? Não está mostrando nessa imagem, mas também algumas dos neurotransmissores nesse espaço, né? Eles caem para fora e depois são reciclados posteriormente por outros vesículos ali. Enfim, nada se perde na prática, né? Era para ter outra imagem ali. Vamos continuar, né? Enfim, esse é um canal de íon. Então a gente tem ali cargas positivas e negativas. É o mesmo canal que está aqui. Opa. E no caso, a quantidade de cargas ali relacionada a cálcio e potássio pode fazer o canal abrir ou fechar. E aí tem a passagem de íons, né? Que carregam ali a informação, né? No caso aqui a gente está mostrando aqui os neurotransmissores, que aqui ao redor a gente tem dos canais, né? Na parte da esquerda, por exemplo, a gente tem aqui o cálcio e potássio, e eles estão nesse ambiente aqui. E desculpa, isso aqui é potássio, isso aqui é cálcio, isso aqui é sódio, se não me engano. E nesse caso, quando você tem mais sódio e cálcio, você diminui a concentração nesse canal. Quando você tem mais potássio, você aumenta, né, a probabilidade de abrir e fechar. Então é tudo questão química, né? Questões químicas que são ao redor desses canais de íons para passagem de íons, que é a transmissão de informação na prática, né? Que é aqueles canais que a gente viu. Finalmente a imagem apareceu. É literalmente isso, eles podem abrir e fechar conforme a necessidade. E eles vão lá da parte de cima até a parte de baixo aqui. E além disso, aqui é muito importante para a teoria, né, deles. Em todo esse ecossistema, não pensando na sinapse por enquanto agora, eles aqui é uma estrutura proteica que a gente chama de bolsões hidrofóbicos ou hydrophobic pockets, que são meio que como peças de Lego em proteínas. Então você tem uma proteína aqui, e aí você quer encaixar um aminoácido, por exemplo, e aí ele encaixa porque dá liga, né, nesse contexto aqui. Que é um bolsão hidrofóbico, ele não é polar, né, então ele não é polarizado. Tem água ao redor e é basicamente isso. Vai ser importante entender depois. Regendo as questões eletromagnéticas aí nesse ecossistema, a gente tem tanto as forças de Van der Waals, opostos se atraem, nesse caso, mas desculpa, no caso aqui, esses daqui vão se atrair, positivo, negativo, negativo, e aqui repele e atrai, no caso. Aqui atrai, aqui repele, que nem a parte básica, né? E no caso, aqui é uma questão eletromagnética um pouquinho fraca, né? Porque não é tipo o ímã que você tem em casa. São questões iônicas aqui, de átomos aqui, mas no nosso contexto é íons, que podem estar polarizados ou não, enfim. E as forças de London, que é a mesma coisa, mas pensa num campo eletromagnético de íons que estão polarizados ou não, e aí você tem essas interações, que também vai ser importante para a teoria deles. A superposição vai acontecer nesses íons aí. Esses são os microtúbulos, que é aquelas coisas que a gente viu que estavam nos dendritos dos braços dos neurônios. Os dendritos são os bracinhos dos neurônios, não confunda com o axon, mas também tem microtúbulos lá.
E esse aqui é um corte do cérebro, tá? Quando o pesquisador vai cortar o cérebro, ele corta em fatias com uma máquina, né? Pra depois analisar ele com com microscópio, né? Com microscópio de elétrons. Então esse corte, ele não é tipo tridimensional, ele é meio que tem duas dimensões, tecnicamente. Ele não é tridimensional, ele é bidimensional. Então, os microtúbulos são estruturas tubulares, não são finos assim como parece, mas dá pra ver eles ali, né? E ali os dendritos ali em cima, por exemplo. Aqui é usando, como é o nome? Aquele negócio de fluorescência, que é um negócio que você usa pra você conseguir ver as coisas melhor no microscópio, depois tirar fotos bonitas disso, né? Pra ver os microtúbulos melhor, as conexões entre eles. E você consegue ver nesse, vamos falar, é um tipo de sistema de dendritos aqui de um neurônio chamado astrocytes. E você tem ali nessa parte aqui de conexões aqui a rede de microtúbulos interconectada, né? Então é um sistema extremamente tridimensional e extremamente conectado, né? E existem trilhões desses microtúbulos no cérebro, né? Como a gente tem bilhões de neurônios, a gente tem um número muito mais absurdo de dendritos que passam esses microtubos. Então o número de microtubos é trilhões realmente. Eu lembro do Hamarov citando isso também. Então aqui de novo é um sistema interconectado, né? Então qual que é o negócio da Dark Theory? Eles acreditam que a consciência acontece através da superposição de partículas em íons nos microtubos. É isso, um resumo. Mas não só isso. Microtúbulos, né? No paper do Hameroff e do Penrose, eles tratam da estrutura tubular acontecendo mais ou menos em megahertz, em vez de, não sei, lembro daquele valor que é só, em vez de só hertz, gigahertz, no caso aqui com megahertz. A gente tem os estados dos microtubos ao longo do tempo, que estão representados por amarelo e azul, que representam passagem de informação. E no caso eles tratam com uma lattice, né? Que é pensa num conjunto bidimensional, mas que tá, tipo, você pega um pedaço de papel e enrola, por exemplo. Mas pensa numa lattice enrolada. É que eu não sei, eu não coloquei, eu infelizmente não coloquei uma imagem de uma lattice pra ver isso direitinho. Mas normalmente, principalmente em computação quântica, é muito importante esse tipo de termo pra criação de designs relacionados a hardware em computação quântica, né? Então, embora eu não estou sugerindo que essa teoria está certa e tal, mas esse uso de lattice na parte da computação é bem importante, né? Na computação quântica, e poderia ser uma associação legal da teoria deles. E aí, no próprio paper eles também tem os dendritos aqui, blá blá blá, as conexões de microtubos em cada axon, e esse gap junction, que é literalmente a passagem de íons aqui entre os microtubos. Então você tem ali essas junções que elas podem tanto fechar ou abrir, ali conectadas à membrana plasmática. Então elas podem estar tanto de um lado ou do outro. E o canal hidrofóbico aqui, no caso que a gente viu anteriormente. Aqui eles mostram uma estrutura proteica de um microtúbulo, que eles estão usando aminoácidos em azul, roxo e verde, que é o tristofano, fenilanine e tirosine, nessas regiões não polares, ou seja, hidrofóbicas, então não polarizadas, que nesse caso vai falar que essas bolinhas vermelhas seriam os lugares onde os aminoácidos vão, esses três aminoácidos vão grudar, e essas partes em curva relacionadas aos microtúbulos, né?
E a questão é que eles, como eles estão dizendo que na parte anestésica, quando a pessoa fica inconsciente, os microtúbulos, além da parte do tálamo ali, que é a parte mais importante para você deixar a pessoa consciente, né, quando você usa medicamentos como prosofol e tal, eles vão falar que os microtúbulos, que são a parte que realmente importa nessa anestesia, né, que eles que vão ser importantes também nessa para fazer a pessoa ficar consciente, né? Não só as regiões ao redor do tálamo que você quer focar para deixar a pessoa consciente, né? Quando vai fazer uma cirurgia e tal. Onde a superposição acontece, né? Nos microtúbulos, né? Você tem ali os dipolos, que é aquelas estruturas tubulares, porque o microtúbulo é uma estrutura tubular hexagonal, né? Então, dá pra ver aqui que é uma estrutura hexagonal, tipo naquele negócio de abelha na vida. No caso, a gente tem 6 partes aqui e a parte do meio. E a superposição que seria entre eles, né? Quando eles são anestesiados com o prosofol da vida, eles param de transmitir informação da forma correta para o cérebro. Seria talvez a visão deles, né? Então a superposição de partículas aconteceria aqui. O que seria a parte... que seria talvez o íon seria o negócio que estaria em superposição. Mas enfim, não fica tão claro aqui. Beleza, até aqui foi a Orchard Theory. Não estou dizendo que ela está correta, agora a gente vai ver algumas visões acadêmicas de por que ela não estaria correta. Aquele paper de 2014, daqui é de 2000. Eu sei que o Max Tegmark tem o mesmo pensamento dele ainda hoje, porque um vídeo recente, que eu vou deixar na descrição, numa entrevista ele fala ainda que o cérebro não é um computador quântico, que as teorias de consciência relacionadas à física quântica estão erradas, enfim, como a Orchard Theory, que eu citei anteriormente. Então tem pessoas que falam que a Orchard Theory está errada, e a Orchard Theory, pelo menos no campo de psicologia e no campo de teoria da consciência, não é tão aceita não. Talvez por físicos, talvez seja mais, enfim, quem é da ciência, da parte de computação quântica, talvez, mas assim, nos papers que eu li sobre consciência, normalmente é a teoria da integração da informação, que é mais famosa, né? Que é uma teoria clássica, de computação clássica, né? Do cérebro, né? Então, esse paper do Max Tegmark vai começar falando sobre decoerência, né? Falando sobre como se comportam sistemas clássicos, como é a decoerência em sistemas clássicos. No vídeo passado eu expliquei o que é decoerência, não vou explicar aqui com tanto detalhe, mas é basicamente a dificuldade de você isolar um sistema quântico. Por exemplo, um computador quântico tem problema de decoerência, porque você não consegue saber os estados da partícula direito, porque você não consegue gravar eles direito, porque no experimento, né? Porque tem muita informação passando ao redor dele, seja calor, seja ondas de rádio, ondas eletromagnéticas, ondas, sei lá, ondas quaisquer que estão no ambiente, na sala que está o computador e que atrapalham ele de funcionar direito. Então, quando você quer controlar um qubit, que é um átomo lá que você está tentando, um fóton que você está tentando criar superposição de partículas ali, você não consegue guardar os estados deles, eles são muito sensíveis ao ambiente, né? E aí, normalmente, uma técnica, por exemplo, é usar supercondução, né? Você isogênia o negócio, deixando ele quase no frio absoluto, menos 273 Kelvin, sei lá. E você deixa ele o mais isolado possível para que não aconteça decoerência. E calor é um exemplo de decoerência bem fácil de você citar, né? Então ele vai falar, né, que a temperatura do cérebro não permitiria, por exemplo, teoria da Orchard Theory ser correta, né? Por causa da decoerência, né? Não seria, tipo, não permitiria que os estados dos íons nos microtúbulos criassem um estado consciente, vamos supor. Aí, por exemplo, a gente tem ali um ambiente que sempre você consegue achar as coisas corretamente, mas quando você vai pra cima ali, você tem o colapso da função de onda, enfim, que você não consegue mensurar as coisas corretamente, né? Enfim.
Eu não vou mostrar todas as equações deles aqui, mas a maioria delas é relacionada à estrutura dos microtúbulos, o ambiente onde eles estão. Ele pega todos os componentes relacionados à área tridimensional deles. Nesse caso aqui ele está vendo a distância, massa, aqui é a constante de Boltzmann, se não me engano, temperatura e propriedades relacionadas aos microtúbulos. E a decoerência que ele citou aqui é de 10 menos 13, né? Então, que é uma decoerência grande. Tipo, com esse tamanho de quanto menor aqui, melhor. Não, tipo, não, desculpa. Quanto menor, melhor, se não me engano. Não, desculpa, quanto menor, pior. Quanto maior, melhor. O número aqui, que aqui é 13. E aí, no caso, a decoerência seria tão grande que os estados não poderiam ser usados corretamente. E no fim, a decoerência é muito grande. Ele estava criticando literalmente o Archer Theory e outras teorias da consciência usando computação quântica. Aí eles falam aqui no resultado final dele que nos neurônios, íons colidindo, água colidindo. Quando diz água é literalmente obviamente tá escrito que é H2O aqui, mas o jeito de explicar seria o ambiente que os neurônios estão envolvidos de água também, enfim. Só que nesse contexto ele está falando que seria também um problema de decoerência. Íons próximos e distantes também seria um problema de coerência, né? Mas essa parte de íons colidindo também. Temperatura também, talvez, enfim. Mas nos microtúbulos são íons distantes, teria um problema de coerência maior. Então aqui é um tempo de coerência maior, no caso. Evolução de sistema quântico, ele vai falar, por exemplo, a gente tem aqui um estado de objeto, e aí a gente vai tendo decoerência, e a gente vai tentando medir o estado ao longo do tempo, e no fim a gente vai ver aqui que tem uma probabilidade aí na evolução dele de estar tanto aqui quanto aqui. Isso aqui é uma matriz, né? E essa matriz ela refere-se à posição da partícula ao longo do tempo, né? Então 50% de estar aqui ou 50% de estar aqui. Então vamos supor que aqui é uma partícula de hidrogênio e a gente está tentando ver onde ela está. Então ela está aqui, está ali. E no caso a gente tem a probabilidade de estar tanto aqui quanto ali. Se a gente tem mais decoerência, a gente não vai conseguir saber onde ela vai estar no futuro. Vai ficar mais difícil de você observar a partícula. E aqui no caso o resultado final, né? Que a decoerência vai criar esse ambiente aqui que você realmente não sabe se a partícula vai estar aqui ou aqui. Essa é uma resposta aos... Não, desculpa, isso aqui não é uma resposta. Isso aqui é um paper criticando a teoria do Archer Theory. Aí do Heimers, McKish, Mackenzie, Mark e Rush. E essa é uma resposta àquele paper. Eles não respondem muito ao Tegmark, se não me engano. Respondem a outros. Mas muitas das respostas que eles dão aqui meio que me fizeram até mudar a minha opinião sobre o Archer Theory. Então, esse paper aqui foi totalmente respondido. É bem pequeno, mas esse daqui é um pouquinho maior, umas 10 páginas, e responde bem os problemas da teoria. Por exemplo, sobre... Os caras vão falar nesse paper aqui que as forças de London nunca foram aplicadas na física quântica, né? E não faria sentido usar na Archer Theory. Eles vão dizer, né? Homer e Penrose, né? Para se defender, né? As atrações das forças de London, chamada também de disposição de dipolos dos microtúbulos, aquelas bolinhas dos microtúbulos, mecânica quântica são precisamente como as moléculas de gases anestésicos se ligam. Ou seja, o que produz anestesia, que faz a pessoa ficar inconsciente, é literalmente o que está acontecendo nessas... acontece por causa dessas forças, né, eletromagnéticas. Para dispersar dispolos quânticos e apagar relativamente a consciência. As forças de London são fracas, mas numerosas e suficientes, né? Influentes, né? Embora alguns podem discordar disso. Outra também é que eles respondem: o ambiente não polar hidrofóbico dentro dos canais quânticos protege a coerência quântica das interações ambientais polares. Nesse caso,
tentando diminuir o problema da decoerência, né? E essa fase de solubilidade da causa anestésica usagem é provavelmente a origem da consciência, né? Então a energia do ambiente, campos elétricos e vibrações mecânicas fazem emergir a coerência. Essa coerência seria o contrário de decoerência, que seria tipo o sistema conseguir se manter sem ficar tão destruído por causa da decoerência, né? Seja por temperatura, colisões de íons, enfim. E ele vai citar aqui o Froelich, que eu já vou falar já, como ocorre na fotossíntese e como sugerido por Froelich. Então a fotossíntese foi descoberta recentemente também relacionada ao sistema magnético de pássaros, para saber quando ir para o norte na hora certa, enfim, sul, para migração. Foi descoberto que tem alguns processos proteicos. Obviamente o pássaro e a planta não sabem como funciona isso, blá blá blá. Isso é automático na natureza, criado por Deus e tal. É a questão de terem, no caso, por exemplo, do pássaro, do efeito de saber para onde ele tem que ir na migração. Onde é sul, onde é... usando questões magnéticas, né? Que eu já falei em outro vídeo. Tem um paper recente também na Nature sobre isso. Embora seja uma pesquisinha aberta ainda. Como eles fazem isso, mas... então tem coisas na biologia, em alguns organismos, até como também... como alguns peixes também conseguem saber como é norte e sul a partir disso para migração, com proteínas relacionadas ao sistema genético deles que produzem esse efeito para eles conseguirem saber como se locomover nesse sentido, né? Saber a direção correta. E esses efeitos químicos também tem processos quânticos acontecendo ali e que são explicados em alguns papers relacionados a isso. Então, como isso acontece? Porque não acontece decoerência neles também. Então, esse daqui pode ser sugerido por Froelich, que eu vou falar depois. De condensação de Froelich. Então, esse outro paper correu em superposição de canais de íons. Quando eu vi esse paper, eu falei, é extremamente o que eu precisava, né? Porque é literalmente o que a gente precisava para entender mais sobre isso, né? Será que canais de íons estariam... tem como fazer superposição ou não? Todo mundo fala mal do Max Tegmark, eu já percebi isso. Mas eu sinceramente eu não sei que lado que eu tô ainda. Eu só tô falando do tema, né? Eles citam a história de decoerência nos neurônios microtúbulos. Então a gente tem aqui, por exemplo, no Max Tegmark a gente vai de 13 até 20, até 20 no máximo. No Hagen et al, que é outro paper, vai de 10.-7, 10-6. E do rosa vai ficar cada vez menor. No caso, a decoerência do Tegmark é maior do que a deles, né? Esse rosa e Faber são brasileiros, por sinal, você tá depois. Mas é até 2004, né? São papers antigos. Então, no geral, quanto maior o número, pior para a teoria, enfim. E aqui a gente pode também ver tanto nos íons quanto nos dipolos a decoerência, né? Que impediria, se caso a decoerência for muito grande, ia impedir que estados quânticos realmente poderiam ser usados para produzir a experiência consciente na vida. Onde aconteceria essa superposição, né? Tem uma imagem bem interessante. Então a gente tem aqui as membranas da célula. Aqui a gente tem o canal de íons. E a superposição aconteceria entre a separação entre os íons, que é uma coisa que Tegmark fala. Então a gente tem aqui o áxon da membrana, tem um sódio um íon de sódio de um lado, um do outro. E a superposição acontece através entre uma distância, né? Então vamos supor que eles estão em entanglement, por exemplo. Vamos supor que eles estão ligados pelo entanglement. Eles estão, tipo, uma ação nesse e muda uma ação aqui. Embora, a gente, tipo, não sei se isso é verdade, se realmente produz a consciência, mas seria algo interessante. E imagina milhões, tipo, trilhões disso acontecendo no seu cérebro ao mesmo tempo. E os resultados deles foram menores do que o Tegmark, né? Então a decoerência de Tegmark aqui sendo mal alta e a deles um pouco menor. Então tem essa questão, quem tá certo?
eles, ou tagmark, várias teses são contra o tagmark, falando que a decoerência no cérebro é menor, que a temperatura não é um problema, ou citando a condensação de Froelich, dizendo que não seria um problema, que você tá já. Um paper brasileiro também importante no tema, eu queria citar porque ele é citado também no outro paper do Rio de Janeiro. Então, Rio de Janeiro forte aí, desde 2003, esse paper também é antigo. E eles falam que superposição em sistemas neurais que estão ativos seria 10 menos 20, mas, por exemplo, o modelo de decoerência dele seria bem pequeno, de superposições na teoria, na Archive Theory, seria bem pequena também. Então, eles não criticam totalmente a Archive Theory, mas também não falam que está totalmente certa na época, né? Se bem que aqui é 2004, 2014 as coisas estão diferentes. Então não sei o que eles poderiam, tem que falar com eles, né? Se eles estiverem vivos ainda, tem que falar com eles pra ver se que eles acham da opinião de 2014 Dark Arthur, que isso aqui é 2004. O paper que eu citei que é uma revisão do Dark Arthur mais recente, é 2014, né? Enfim. E Froelich Condensation. Eu tive que citar esse paper porque eu não consegui acesso ao paper original do Froelich, mas eles citam o Froelich no começo. Aí eu já consegui saber meio o que é, porque não tem muito, pelo menos na internet, alguém explicando, né? Que eu descobri no paper do Hameroff e do Penrose. Froelich Condensation, gente, é bem semelhante a Bose-Einstein Condensation. Só que Bose-Einstein Condensation é relacionado a sistemas super frios, né, congelados, perto do zero absoluto, né, que você tem um sistema de termodinâmico bem equilibrado. O Froelich Condensation é relacionado à biologia, né, é relacionado a sistemas biológicos que você tem processos quânticos acontecendo que são importantes para a vida desse sistema, como o exemplo que eu citei de pássaros que usam sistemas, tem uma proteína deles que tem uma questão eletromagnética que consegue detectar para onde é norte, para onde é sul, baseado como se fosse uma bússola. Ou, por exemplo, de fotossíntese nas plantas, também tendo questões quânticas relacionadas a isso. Esse tema é normalmente chamado de Quantum Biology, né? Aí você pode falar, nossa, mas o que tem a ver física quântica com biologia? Bom, tudo, né? Porque todas as interações metabólicas são químicas. Você tem moléculas, átomos se interagindo ali, e obviamente você vai ter efeitos que só podem ser explicados pela teoria quântica. Então, toda química, ela tem seu ambiente, ele é um ambiente de movimentação quântica. Então, isso é óbvio, né? Então, Froelich Condensation, condensação de Froelich seria que na questão da fotossíntese, por exemplo, e desse negócio dos pássaros, por que o estado de decoerência não acontece neles? Sei lá, porque o ambiente que o sistema deles estão, o cérebro deles, enfim, o corpo deles estão, não cria decoerência e anula os estados deles, né? Tipo, colapsa a função de onda e não faz por exemplo, o que o pássaro faz para encontrar o norte e o sul ser útil. Froelich Condensation diz que no sistema biológico em si, eles conseguem tirar a decoerência e anular a decoerência, fazendo ela ser um sistema coerente. Como isso, tem que provar, né, totalmente, mas eu tenho que ler a tese Froelich com mais afinco. Mas basicamente seria importante para o Archive Theory, porque eu diria que se Froelich Condensation for verdade no cérebro, então decoerência não seria um problema, porque o próprio cérebro conseguiria anular a decoerência por si mesmo, seja lá como. Mas enfim, é literalmente isso. Então Froelich Condensation é uma coisa muito importante para o Archive Theory. Então era isso, espero que esse vídeo tenha sido útil. Foi um vídeo que deu um pouco de trabalho, na verdade, porque normalmente eu falo de assuntos que eu já estudei bastante. Tipo, eu já estudei bastante sobre esse tema, mas normalmente eu falo de papers que eu já li há muito tempo. Mas nesse caso eu tive que ler bastante paper novo que eu não conhecia. Embora a maioria deles eu conhecia, o do Tagmark eu não conhecia. Eu já sabia dele, mas eu não sabia. Na verdade, esse vídeo foi inspirado porque eu vi um vídeo dele recente falando sobre o tema, né?
Mas enfim, tive que ler bastante coisa, então deu bastante trabalho, mas foi bom. Aprendi bastante nesse vídeo. Mas, no geral, qual que é o resumo do problema? Será que o cérebro ele tem problema de decoerência? Será que a Archer Theory é uma teoria válida da consciência? Será que ela é melhor que a teoria da integração da informação? Eu acho que a teoria da integração da informação ela é muito fraca neurofisiologicamente. Eu acho que eles são muito mais neurofisiológicos do que a teoria da integração da informação. Eles explicam de uma forma bem equilibrada tanto as críticas quanto as defesas a favor. Elas são extremamente equilibradas, polidas. É tudo teoria, mas eles usam questões teóricas que são válidas e rigorosas, embora não. Eles não explicam como a consciência realmente emerge através da Archer Theory, né? Como a superposição de partículas nos microtúbulos, esses trilhões de microtúbulos criam o estado consciente, né? Eles não falam isso, mas mesmo assim é uma tese. Tipo, a Archer Theory não pode ser invalidada no momento. Isso é verdade. Não tem uma teoria melhor do que a Archer. Tipo, tem teorias que talvez você goste mais do que a Archer Theory, mas ela não pode ser invalidada. Tipo, você fala, não, tá errada. Teoricamente você não pode. O que você pode fazer é não concordar, falar que não tem nada a ver, enfim. Mas você tem que dar o porquê. Você tem que. Como que você fala contra a Archer Theory? Você tenta assumir que tem decoerência, seja qual for, né? Alguns dizem que a temperatura, colisão de íons e talvez um ambiente hidrogasoso ali não ia atrapalhar, mas enfim. Como assim, o problema das colisões de água talvez não seja tão é, ruim, porque no caso são o Archer Theory sugere que acontece em campos hidrofóbicos, né? Então não são polares, né? Então a coerência não seria tão grande nesse caso. Mas assim, teorias quânticas da consciência no momento ainda são possíveis, elas não foram invalidadas. A Archer Theory é a melhor delas. É fisiologicamente plausível, embora não foi testado. Eu ainda estou no muro, não sei qual lado eu vou, mas eu gosto do debate, né? Eu gosto de ver os caras criticando e eu gosto dos caras defendendo, porque é legal. Então é isso, até o próximo vídeo.